Fala pessoal, beleza? O que eu vou fazer aqui hoje? Olha só, eu vou mostrar como se determina a diferença de nível utilizando nivelamento geométrico simples, tá? Diferença de nível entre dois pontos. A gente vai determinar a diferença de nível, a distância horizontal e por fim a declividade, tá certo? Em porcentagem. Então, vamos supor a seguinte situação aqui, ó. Vamos supor que o meu terreno natural, tá? E que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Então o que eu quero saber aqui, olha só. Eu quero determinar a diferença de nível de A para B, a distância horizontal de A para B e a declividade, tá? Em porcentagem de A para B. Então eu quero determinar esses três elementos aqui. Utilizando o quê? Utilizando apenas o nivelamento geométrico. No caso aqui é uma só de A para B, tá? Então o que eu vou fazer, olha só, vou colocar o nível numa determinada posição aqui, tá? O mais próximo possível do meio aqui, tá? Entre os dois pontos do lance. E aí eu vou colocar a mira, olha só, vou colocar aqui o nível, lembrando que no nível topográfico eu não tenho movimento aqui, olha só, da luneta, movimento vertical da luneta, é só horizontal, tá certo? Então ele vai gerar o que? Essa luneta vai me gerar se eu colocar aqui, olha só, vai me gerar um plano horizontal. Opa, vou colocar daqui, ó, vai me gerar um plano horizontal, como desse daqui, olha só, vocês estão vendo aqui, que é o mesmo daqui, ó, tá? Então, quando eu tiver nivelado o equipamento, ele vai me fornecer esse plano de visada, tá? Então, ele me fornece esse plano de visada, que é o plano horizontal. Então, plano de visada, plano de visada. Também vai aparecer na literatura aí como a altura do instrumento. Que é o plano, nada mais é que o plano horizontal, tá? Plano horizontal. E aí, olha só, vou colocar, né? Instalei o aparelho, nivelei, gerou esse plano horizontal aqui, que é o plano de visada. Vou colocar a mira, tá? No ponto A. Lembrando que eu coloco a mira no ponto A aqui. Opa! Vou colocar a mira no ponto A e eu normalmente utilizo, tá? O nível de cantoneira para garantir a verticalidade aqui da baliza, da mira, desculpa, tá certo? Da mesma forma eu faço o que? Aqui, ó, vou colocar a mira sobre o ponto B. Então o que eu vou ter aqui, olha só, eu vou ter, né, se eu fornecer aqui a cota do ponto A, eu consigo calcular também a cota do ponto B, tá? Então vamos acrescentar aqui, olha só, diferença de nível, distância horizontal, declividade e a cota do ponto B, para ficar mais completo ainda, tá certo? Então, forneci a cota do ponto A e vamos supor aqui que ela seja igual a 100 metros, tá certo? 100 metros. Olha só, o nível está aqui. Como eu fiz a leitura no ponto A e eu conheço a cota do ponto A, essa leitura aqui é chamada de leitura de Ré. Leitura de Ré. Qual o fio que eu vou fazer a leitura aqui? Fio médio, tá? Leitura de Ré, vou colocar aqui, ó, fio médio ou fio nivelador. E a outra leitura que eu faço aqui é uma leitura
de Vant, tá? Leitura de Vant, tá? Também é o fio médio, tá? Fio médio ou fio nivelador, ó. Fio médio ou nivelador, tá? Que é o fio que a gente utiliza para realizar o nivelamento. Agora, olha só. Então, as medidas em campo foram realizadas, tá certo? Eu poderia muito bem acrescentar aqui, olha só, lá próximo do ponto A, uma RN, uma referência de nível, calcular esse plano horizontal e depois calcular as cotas do ponto A, do ponto B, e a partir das cotas determinar essa diferença de nível. Mas nesse caso a gente vai fazer dessa forma. Aí você fala o seguinte, pô, beleza, como que eu determino a diferença de nível? Olha, a diferença de nível, tá? A diferença de nível, para determinar esse elemento, basta fazer leitura de Ré menos a leitura de Vant, tá? Só fazer isso. Para calcular a distância horizontal, utilizando o nível, eu vou calcular a distância, olha só, desta posição do nível até a mira, colocada no ponto A. Então, distância, vou chamar aqui, ó, só para colocar, eu tenho essa distância horizontal, então daqui até aqui, tá? E essa distância horizontal, daqui até aqui. Como que eu faço isso? Né? Basta fazer fio superior menos fio inferior vezes 100. Então, tá? Aqui, lembrando, leitura de Ré é o fio médio, tá certo? Aqui é o fio médio. Veja que para a realização do nivelamento, determinação da diferença de nível, eu utilizo o fio médio. Para determinar a distância horizontal, eu utilizo o fio superior e o fio inferior, vezes 100, que é essa constante aqui, tá? E para calcular a declividade de A para B, é a diferença de nível de A para B, dividido pela distância horizontal de A para B, vezes 100, tá? Porque é em porcentagem. E como que eu calculo a cota de B? Olha, se eu prolongar aqui, traçar aqui uma horizontal, ó, e aqui a vertical, este elemento aqui é a diferença de nível de A para B, ó. E essa aqui é a distância horizontal de A para B, tá? Então, o que que acontece, ó? Essa informação aqui é igual a esta, ó, porque está no mesmo plano. Então, esse elemento aqui é a cota de A. Então, veja, se a cota de A está aqui e eu tenho que essa altura aqui é a diferença de nível de A para B, a cota de B vai ser o quê? Cota de B é igual a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B. Tá certo? Então, ó, repare que as equações utilizadas para calcular a diferença de nível de A para B, a distância horizontal de A para B, a declividade de A para B e a cota do ponto B são essas, tá? Agora, exemplificando, tá? Vamos colocar aqui o seguinte. Vamos supor que a leitura de Ré tenha sido, olha, essa leitura aqui, ela é maior que essa. Então, vamos igual a 1,9, tá certo? Então, esse é o fio nivelador. E o fio médio na Vant vai ser 1,095, tá certo? Então, esse aqui é em metros, ó. Beleza? Então, na verdade, vou colocar aqui, ó, as leituras de mira, tá? No ponto A aqui, o fio médio, fio superior, desculpa, aqui eu vou começar pelo fio superior, tá? Então tem aqui o fio superior, fio médio e o fio inferior. Aqui, o ponto B, eu tenho fio superior,
fio médio e o fio inferior. Quais foram as leituras aqui no ponto A? Tá? As leituras no ponto A foram lá 2,2 metros, 1,90 e o inferior 1,6. Só chamando a atenção aqui que o fio superior mais fio inferior tem que ser igual ao fio médio, tá? Fio superior aqui eu tenho 1,400, desculpa, fio superior, isso é isso mesmo, 1,400, 1,4, tá? Fio médio ou fio nivelador 1,095 e o fio inferior 0,790, tá certo? Então tenho essas leituras na mira em A e em B. Então agora vamos calcular, olha só, a diferença de nível, distância horizontal, declividade e a cota do ponto B, tá certo? Então para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a planilha eletrônica. Então tem aqui as leituras do ponto A e as leituras no ponto B. É bom ressaltar aqui o seguinte, a gente está considerando que, tá, o aparelho, né, o ponto A e o ponto B estão alinhados, tá? Então, se eu pegar aqui a distância de A do aparelho até A e somar com a distância do aparelho até B, eu consigo a distância horizontal de A para B, considerando que eles estejam aqui alinhados, tá certo? Então aqui, voltando para a planilha, a gente tem o seguinte, vamos calcular primeiro a diferença de nível de A para B, tá? Diferença de nível de A para B, como eu mostrei para vocês, vai ser simplesmente a leitura de A do fio médio, leitura no ponto A, que é a leitura na ré, menos a leitura da avante, que é no ponto B. Então vai ser fio médio menos o fio médio do ponto A. Então a diferença de nível de A para B, 0,805. E aí eu falo para vocês o seguinte, você tem que prestar atenção no valor do resultado, porque veja, do ponto A para o ponto B eu estou subindo, então a diferença de nível tem que ser positivo, tá certo? Então o que a gente encontrou aqui, então diferença de nível de A para B, 0,805. Depois, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a distância horizontal de A para B. Eu falei para vocês que a distância horizontal do aparelho até o ponto A, então a distância horizontal de A para B vai ser a distância do aparelho até o ponto A, mais a distância do aparelho até o ponto B. Então, vai ser o que? Eu tenho que calcular duas distâncias. Ó. Distância horizontal do aparelho para o ponto A, ó, e a distância horizontal do aparelho para o ponto B, tá? Como que eu vou calcular essa distância? Eu falei para vocês que vai ser fio superior menos fio inferior vezes 100, tá? E agora a distância horizontal do aparelho até o ponto B vai ser fio superior menos fio inferior, tá? Vezes 100. Então eu tenho aqui, olha só, 60 metros, que é, olha só, 661. Então vai ser distância horizontal do aparelho até o ponto A, 60 metros. Distância horizontal do aparelho até o ponto B, 61 metros. Então, a distância horizontal de A para B vai ser a soma. Então aqui é metros, né? Então, distância horizontal de A para B é a distância do aparelho até A, mais a distância do aparelho até B. Beleza? Feito isso, eu tenho que... agora eu tenho a distância horizontal, diferença de nível, distância horizontal, agora eu vou calcular a declividade. Então, declividade em porcentagem, tá? Do ponto A
para o ponto B, isso é importantíssimo, tá? Essa ordem aqui vai ser igual ao quê? A diferença de nível dividido pela distância horizontal de A para B vezes 100, tá? Então eu tenho que isso aqui está em porcentagem. Então eu posso arredondar aqui, olha só. Às vezes acontece isso mesmo. Tá? Então tem 0,67% é a declividade de A para B, tá? E agora, por fim, né, como eu pedi ali para vocês, olha só, então calculamos a diferença de nível de A para B, distância horizontal de A para B, declividade de A para B, agora a cota do ponto B. Cota do ponto B é a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B, tá certo? Então, cota do ponto B vai ser igual a cota do ponto A. A gente arbitrou lá que a cota do ponto A, cota de A, vale, deixa eu ver aqui, qual que foi o valor mesmo? 100 metros. Então, cota do ponto A vale 100 metros. Logo, cota do ponto B vai ser igual a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B, tá? Então, temos aí o que? A cota do ponto B, tá certo, pessoal? Então, veja, a partir do nivelamento geométrico, estando o nível alinhado entre dois pontos, eu consigo calcular a distância horizontal entre esses dois pontos, a diferença de nível. Então, se eu tenho a diferença de nível entre os dois pontos, a distância horizontal entre os dois pontos, eu calculo a declividade desse lance, tá? No caso, a declividade, no caso de A para B. A declividade de B para A seria menos 0,67% e a diferença de nível de menos 0,805, se fosse de B para A. E a cota de B é a cota do ponto A mais a diferença de nível de A para B. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha entendido. Não esqueça aí de deixar, né, o like e compartilhe com seus colegas. Um forte abraço. Até mais. Obrigado.